Olá! Hoje finalmente vamos conversar sobre a lista de convidados do meu segundo livro que eu leio, da Lucy Foley. O primeiro foi esse aqui, A Última Festa, que inclusive já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, caso vocês ainda não tenham visto. Ela fez outro livro de suspense, A Última Festa é um suspense, e a lista de convidados também segue nessa linha de suspense. E esse livro fez parte da minha meta literária de 2022, que eu separo um livro como prioridade para ler a cada mês. Também vou deixar aqui em cima e no box de descrição, caso vocês ainda não tenham visto, a minha meta literária de 2022, com os livros que eu pretendo ler e os que eu já li, tá bom? Então hoje vamos conversar sobre esse suspense de tirar o fôlego depois da vinheta. Nesse livro vamos acompanhar um casal que mal se conhece, mas resolveram se casar porque eles acharam que era o destino unindo eles, porque eles se amam muito e o tempo não importa. Então eles resolveram se casar, mesmo não se conhecendo tão bem. Então temos aqui os dois protagonistas principais dessa história, que é a Jules e o Will. Os dois são elite, ele é um galã da TV, a maioria das pessoas conhece, ele tem uma certa fama aí, porque ele é um galã de reality show de sobrevivência, tipo Largados e Pelados, só que ele não tá pelado, mas é tipo Largados e Pelados. Então ele tem essa certa fama aí, e a Jules também um pouco famosa ali no meio dela, que é de moda. Ela tem uma revista, um blog, super sucesso. Então esse casal aí é o casal perfeito que todo mundo acha e olha e fala assim, nossa, casal bonito, casal de respeito, um casal que você olha e fala, realeza, não é mesmo? Mas como sempre, não é bem assim as coisas, a gente sabe muito bem que atrás das câmeras o negócio é um pouco diferente. Então, aqui nesse livro a gente vai acompanhar o ponto de vista de alguns personagens, assim como na Última Festa, a Lucy Foley continuou nessa descrição, nesse tipo de narrativa, que é separar o livro em capítulos alternados. Então nós temos o capítulo do agora, do que está acontecendo agora, que envolve todo mundo, e temos capítulos separados para cada personagem. A gente vai acompanhar o ponto de vista da Jules, a gente vai acompanhar o ponto de vista da irmã da Jules, da cerimonialista, do padrinho de casamento do Will. Então a gente vai acompanhar esses capítulos alternados com o ponto de vista de cada um, o que é muito legal. Eu gosto muito desse estilo de narrativa e eu gosto muito de ver a mesma história em diferentes pontos de vista, porque a gente sabe que nem todo mundo enxerga as mesmas coisas que a gente, mesmo tendo o mesmo contexto e a mesma coisa, porque cada um tem a própria vivência. Então, eu realmente gosto de ler um livro com diferentes pontos de vista. E a Lucy Foley consegue trazer isso de uma forma que não fique maçante, porque eu acho bem difícil, por mais que eu goste desse estilo de narrativa, eu acho bem difícil o escritor, a escritora, trazer pra gente a mesma história com diversos pontos de vista sem ficar maçante. E a Lucy consegue fazer isso muito bem. Ela fez isso em Última Festa e continua fazendo muito bem aqui em Lista de Convidados. Logo no começo a gente sabe que aconteceu alguma tragédia nessa festa de casamento, um corpo foi encontrado, a gente não sabe de que corpo que foi encontrado até o final do livro, porque a gente vai descobrindo isso aos poucos, do porquê que o corpo foi encontrado, qual era o motivo desse corpo estar ali e quem é o corpo de fato. Então a autora consegue criar uma tensão muito grande desde o começo, porque a gente quer descobrir quem é que morreu, porque a gente não sabe nem isso. Então ela vai criando essa tensão desde o começo, intercalando os capítulos, e você fica questionando todo mundo a todo momento. Então assim, ela vai criar essa tensão e vai fazer você pensar no livro, mesmo que vocês não estejam lendo ele. Eu fiquei pensando no livro muito tempo, mesmo eu não estando lendo o livro. Às vezes eu parava pra fazer outras coisas, né, porque a gente precisa viver a vida, não é mesmo? Então eu tinha outras coisas pra fazer, parava o livro um pouquinho, e mesmo assim, enquanto eu tava fazendo outras coisas, o livro estava passando na minha cabeça, pensando, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu agora. Então é um livro que vai te prender e você vai ficar tenso do começo ao fim, porque eu acho que esse é o intuito do thriller, né, de um suspense, que é te prender e fazer você ficar assim,
meu Deus do céu, eu preciso saber o que tá acontecendo. Então, esse livro com certeza cumpriu esse papel. Eu vou falar duas coisinhas que me incomodaram um pouco no livro e que me fez abaixar a nota. Porque, assim, até os 45 do segundo tempo, eu tava dando a nota de, assim, 5 estrelas. Estava dando a nota de 5 estrelas. Mas aí aconteceu duas coisinhas que me fez abaixar a nota para 3 estrelas. Como eu falei pra vocês, a autora cria uma tensão muito grande. Então, quando a gente vai chegando na parte onde realmente acontece esse crime, as coisas ficam um pouco drama mexicano. O que eu quero dizer com isso? Como eu expliquei pra vocês, os capítulos são alternados no presente e no tudo que aconteceu até chegar ao presente, pelo ponto de vista de outras pessoas. A Jules e o Will, eles vão casar nessa ilha paradisíaca, deserta. Então, assim, é uma ilha isolada. Então, você tem que pegar um barco pra chegar nessa ilha. É isolada, sem redes sociais, sem internet, sem nada. Eles estão isolados e no dia do casamento começa uma tempestade. E essa tempestade faz com que as luzes se apaguem. E é nesse momento que as luzes se apagam que acontece o assassinato. E a gente acompanha todo esse processo durante o livro. Isso não é spoiler, tá aqui na sinopse do livro, não é spoiler, tá? Mas, então a gente acompanha todo esse processo até chegar ao assassinato. E quando a gente vai chegando muito perto, quando a gente já tá no dia do casamento, quando já tá quase na hora de as luzes se apagarem, que a gente sabe que as luzes vão se apagar, porque vai cair a energia, ela vai criando uma tensão igual em todo o capítulo. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente vai acompanhar, como eu falei pra vocês, a irmã da Jules, o padrinho do Will, a cerimonialista, a própria Jules, o próprio Will. Então, eles estão lá vivendo a sua vida, eles já estão sabendo que tá acontecendo alguma coisa, eles não estão se sentindo seguros. Todos os personagens não estão se sentindo seguros no meio daquela tempestade e por outras coisas que acontecem ali no meio. E assim, no final de cada capítulo, ela escreve, então as luzes se apagam. Tipo, estou quase indo lá matar fulano, então as luzes se apagam. E aí, juro, tem uns 4 capítulos seguidos que a última frase é, então as luzes se apagam. Assim, a gente já sabe. E essa repetição, e essa tentativa de tensão que ela criou, eu brochei um pouquinho, porque ficou me parecendo um drama mexicano ali, que ela forçou um pouquinho a barra, porque a gente já sabe o que vai acontecer isso, tá? Então, assim, se ela tivesse colocado isso no primeiro capítulo ali, prestes a acontecer a desgraça, eu entenderia. Mas agora ela colocou em 4 capítulos seguidos a última frase sendo essa. E aí ficou muito repetitivo. Estou sendo muito chata? Talvez eu esteja sendo muito chata, mas me incomodou. Então eu estou falando uma coisa que me incomodou. Isso em si não alterou muito a minha perspectiva da história em si. O que alterou foi os plots twists. Porque assim, esse livro tem 3 plots. Eu não vou dar spoiler nesse momento do livro. No final do livro eu vou dar spoiler porque eu quero explicar o motivo pelo qual eu não gostei, tá bom? Então, assim que eu for dar o spoiler, eu aviso vocês. Por enquanto, eu não vou dar spoiler. O que acontece? Temos 3 plot twists nesse livro. O primeiro plot é muito bem pensado. Ele encaixa muito bem, tem uma lógica. Eu realmente não esperava o plot, eu sabia que alguma coisa estava errada ali, mas não me passou pela cabeça esse plot até chegar, que foi o primeiro plot que aparece aqui no livro. E esse sim eu achei fantástico e assim, uma conexão maravilhosa. Agora, os outros 2 plots eu achei extremamente forçado e extremamente mal colocado na história. Porque ficou parecendo que nossa, cara, que coincidência, não é mesmo? E assim, as chances daqueles 2 plots finais acontecerem não faz sentido pra mim, não faz sentido pra mim. Então foi esses 2 últimos plots que eu realmente não gostei, que eu achei extremamente forçado e que pra mim parece que ela realmente colocou ali só pra chocar, não importa a lógica e a logística de encaixe dos personagens. Eu sei que muita gente gostou desses plots no final. Eu vi, assim que eu acabei o livro, eu dei uma olhada nas avaliações e vi que muita gente gostou e achou que as histórias se encaixam certinho. E assim, realmente, em tese, as histórias se encaixam. Só que a chance disso realmente acontecer é absurda. Eu já vou falar mais sobre isso quando eu for falar os spoilers, tá?
mas eu achei muito pouco provável, e os últimos 2 plots eu achei sim que ela forçou a barra demais em colocar uma coisa só pra chocar as pessoas, mesmo não tendo lógica no livro. O primeiro plot, belíssimo, belíssimo, podia ter ficado ali, tá? Mas os outros 2, não gostei. Não gostei mesmo. Foi por isso que eu baixei a nota no meu Scooby pra 3 estrelas em vez de 5. Mas é um livro muito bom e é um livro que cumpre o que promete, que é a tensão do começo ao fim. É a nata do thriller, é a nata do suspense. É um livro de tensão, de agonia. Você fica tenso desde o começo porque você vai querer saber o que tá acontecendo. É um livro bom, tá? Eu vou falar que é um livro bom por causa do final, porque o final me decepcionou mesmo. Se não fosse por causa do final, se não fosse por causa dos outros 2 plots, ia ser um livro fantástico, fantástico. Eu continuo indicando o livro pra vocês, eu fiquei pensando muito sobre isso, se eu continuava indicando ou não, porque eu realmente não gostei do final. E eu continuo indicando porque realmente é um livro bom que te prende e que te faz querer saber o que tá acontecendo, por mais que o final não tenha me agradado. E o final não ter me agradado não significa que não vai agradar você, porque o livro em si, o tema de suspense, ele cumpriu muito bem. Eu não gostar do final foi extremamente um gosto pessoal de realmente achar que foi uma forçação e que realmente foi desnecessário esses 2 últimos plots, tá? E assim que eu comecei a ler esse livro, muita gente veio me falar que achou muito parecido com A Última Festa. Realmente, ele é muito parecido com A Última Festa. Tem um ponto dele ser parecido com A Última Festa que eu vou falar na parte dos spoilers. Assim como A Última Festa, ele é muito corrido no final. Chega a um certo ponto que a história corre e não se desenvolve muito bem, principalmente depois daqueles 2 plots, sabe? Então é exatamente por isso que eu falei que não sabia se ia indicar ou não pra vocês, porque a partir do segundo plot twist que acontece, as coisas correm muito rápido, sem muita explicação, e foi por essa falta de explicação e falta de entrar mais na história mesmo que eu achei forçado, que eu achei corrido. Realmente é um livro parecido assim com A Última Festa, tá? Não acho que a história em si seja parecida. A narrativa é igual, separando os capítulos por personagens, mas isso não me incomoda, eu até prefiro assim, eu gosto assim. A tensão criada na Última Festa também é igual à lista de convidados, inclusive eu acho que a lista de convidados é até mais tenso do que a Última Festa. E fora que os personagens são desagradáveis, assim como o Na Última Festa, tá? A gente tem personagens muito desagradáveis aqui, com personalidades chatas, mas que fazem todo sentido pro contexto da história. Eu já falei isso pra vocês e vou me repetir. Não é porque o personagem é chato que eu não vou gostar da história, porque se o personagem chato faz parte do contexto da história e faz sentido pra toda a narrativa, tá perfeito. O problema é quando tem uma narrativa aqui e o personagem é insuportável. Então, quando os 2 se alinham e faz sentido a conexão dos 2, eu acho super legal o que acontece realmente aqui. Fora que é a mesma temática da Última Festa, que a Lucy Foley pegou pessoas ali insuportáveis para comemorar uma situação. No caso da Última Festa foi o final do ano, né, o ano novo, e na lista de convidados foi um casamento. Então eles pegam um grupo de amigos, isolam num lugar onde eles não conseguem sair por causa de algum fenômeno natural e tem um assassinato. Eu não vejo isso como um problema porque a Agatha Christie tá aí pra fazer o sucesso que faz e ser a rainha do crime, né? Isolando pessoas insuportáveis dentro de algum lugar e matando. Então, e sempre quando isso acontece, a gente sabe que o assassino é uma daquelas pessoas. Não tem como ser. Uma das coisas mais legais porque você fica questionando a personalidade de cada um, porque a gente vai conhecendo a personalidade de cada um. Então, a gente vai analisando isso com a história. Eu acho muito legal isso e não vejo como problema essa narrativa de pegar pessoas, jogar num lugar isoladas e ter um assassinato ali. Realmente não vejo como problema, mas nesses termos é sim parecido com A Última Festa, tá? A história eu não acho parecida, mas a base da narrativa eu acho sim parecida. E agora vamos para a parte de spoilers, tá bom? Se você se incomoda com spoilers, pare por aqui, porque eu vou começar a falar os spoilers e os plot twists que me incomodaram. Então, se você fica por aqui, muito obrigada por ter assistido. Um beijo
E cuidado com os spoilers a seguir. Vamos lá, se você ficou aqui é porque você quer saber os spoilers, você quer saber o que? O shade, você quer saber o tea. Como eu tava falando sobre a semelhança da última festa, uma das coisas mais semelhantes da última festa foi quem é que morre. Porque a gente tem essa personagem ali principal que todos amam ou odeiam. E é a mesma coisa aqui. E é essa personagem que morre. Se você ainda não leu a última festa, eu não vou falar quem é que morre, tá? Mas segue a mesma linha da lista de convidados. Então, assim, é o Will que morre, tá? Se vocês querem saber. Mas a gente segue essa mesma linha da última festa de ser o personagem em foco. Não o personagem principal, mas a história gira em torno do Will, assim como a última festa gira em torno de um certo personagem, tá? É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Quem é que morre acaba sendo igual nesse nível de relevância. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os plot twists. O plot twist que eu amei foi o da Olivia, obviamente. Olivia é a madrinha de casamento da Jules, que é a irmã da Jules. Então a gente sabe que a Olivia tá passando por um momento difícil da vida dela e a gente não sabe muito bem o que é. A gente vai descobrindo isso ao decorrer da história. E quando a gente descobre que, na verdade, a Olivia e o Will tiveram um caso antes da Jules, e a Jules não sabe, e o Will pagou de louco, esse sim é um plot que encaixa muito bem, porque a construção da Olivia tá sendo feita desde o começo. A gente sabe desse problema da Olivia desde o começo. Então, realmente, esse plot é muito, muito bom. Agora, o plot da cerimonialista e da Hannah, eu não gostei. A Hannah é uma das personagens que conversa com a Olivia e que a Olivia se sente segura em se abrir e contar um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? A Hannah, para tentar criar uma certa confiança, uma certa empatia pela Olivia, conta a história da irmã dela. Porque a irmã dela acabou se matando também por causa de um namorado e por causa de uma exposição que aconteceu com a irmã, assim como o que está acontecendo com a Olivia. A Olivia tá meio assim, a gente descobre que é por causa de um namorado que aconteceu alguma coisa, enfim. Então a Hannah dá esse exemplo da irmã dela. O que acontece? Nesse segundo plot, a gente descobre que o namorado que a irmã da Hannah teve era o Will também. Pra mim não fez sentido nenhum, porque a gente não tava focando na irmã da Hannah, sabe? A gente não tava focando ali. A gente não acompanhou muito bem essa história, foi uma história jogada ali só pra fazer sentido pra Olivia, não pra história e narrativa em si, sabe? Então, realmente eu não achei relevante colocar o Will nisso, porque foi muito corrido. Se tivesse explicado mais, se tivesse elaborado mais a história da irmã, porque a gente sabe também que a Hannah tá ali com alguma coisa, que aconteceu alguma coisa nesse período de tempo também. Então, a gente tem um pouquinho de background sobre isso, mas não era o foco da história e pra mim ficou muito jogado. O Will ser responsável pela morte da irmã da Hannah, indiretamente, né? Porque a irmã da Hannah se matou no caso, mas indiretamente foi causada pelo Will. Achei forçado. E aí vamos para o terceiro plot, que eu também achei forçado. Descobri que a cerimonialista era irmã do menino que ele matou na escola. Desde o começo a gente sabe que tem uma tensão ali entre o Juno, que é o padrinho do Will, e o próprio Will. E nos capítulos do Juno a gente sabe que aconteceu alguma coisa quando eles estavam na escola, porque todos ali estudaram na mesma escola e tal. Então a gente sabe que aconteceu alguma coisa e logo no começo a gente já entende que algum aluno morreu por causa de uma pegadinha ali que eles fizeram. O menino não conseguiu sair dessa pegadinha e acabou morrendo. O Will tenta se convencer que é um acidente, mas o Juno sabe que não foi um acidente, que parece que ele fez de propósito ali, então ele carrega esse peso dessa morte dessa criança desde que aconteceu. E a gente entende isso na parte do Juno, a gente vê a sobrecarga que ele tá. E essa sim é uma história que desenvolve um pouquinho mais, só que não na parte do menino em si que morreu, porque a parte do menino que morreu é bem no finalzinho que a gente descobre realmente o que aconteceu. Mas, de novo, não é o foco principal da história. Foi colocado ali de correria, na correria. E a gente entender depois que, na verdade, quem é que mata o Will é a cerimonialista, porque ela era a irmã do menino que morreu lá na época do colégio, e aí ela que foi atrás pra eles fazerem esse casamento nessa ilha isolada. Então, assim, pra mim foi muita forçação de barra, não teve muito sentido.
e não teve uma conexão ali muito grande com a história, como o do primeiro plot, que foi da Olivia. Eu quero que vocês entendam isso. A história poderia ser muito mais bem encaixada se a construção da cerimonialista e da Hannah tivessem desde o começo. Porque a gente acompanha as duas de um ponto de vista mais separado, com o foco sendo na Jules. Então o foco da Hannah aqui é a Jules. Então toda a história e narrativa dela é focada na Jules e na própria Olivia, que ela se interage muito bem e que ela cria uma empatia muito grande com a Olivia e vai conversar com ela. Então o foco da Hannah ali é realmente esse. E aí colocar o Will na história no final, assim como na a cerimonialista, eu achei extremamente forçado, extremamente corrido. E assim, pra mim foi jogado ali, sem muita explicação, o que, assim, pode até fazer um pouco de sentido isso, mas vamos combinar? Quais as chances da irmã da Hannah conhecer o Will na faculdade e aí, anos depois, a melhor amiga do marido dela se casar com esse mesmo cara? Sabe? Não tem lógica pra mim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então foi por causa dessas forçações e dessas más explicações no final, que foi muito corrido, que eu abaixei a minha nota. Mas, em suma, é isso. É um livro bom, é um livro que me prendeu demais e que eu fiquei pensando se eu ia indicar ou não. E eu realmente indico, porque só porque eu não gostei do final não quer dizer que você não goste, tá bom? Porque eu sei que muita gente gostou do final. Podia ter parado no primeiro plot e explicado um pouquinho mais depois, sabe? Não precisava colocar 3 plots na sua cara sem explicação nenhuma. Coloca um e explica direitinho o que tá acontecendo. Não precisa, sabe, chocar todo mundo. O primeiro plot já é um choque. Não precisava dos outros dois. Enfim, gente, essa foi a minha resenha de A Lista de Convidados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, me deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Inclusive, se você já leu A Última Festa também, me deixa aqui embaixo se você achou ou não parecido com A Lista de Convidados. Como eu falei pra vocês, eu achei sim em alguns aspectos parecidos e semelhantes, mas em outros nem tanto. Mas é um thriller muito bom que vai te prender e eu acho que vale a pena a leitura sim, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Se você gostou, não esquece o joinha que me ajuda muito. Se inscreve no canal pra não perder as próximas resenhas de livros. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!